Olá! Hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos e a sua importância para a prática médica. Antes de tudo, nós vamos fazer um panorama conceitual. Os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos, que são vistos naturalmente na forma de duas moléculas, o DNA e o RNA. Ambas as macromoléculas são muito importantes, direta ou indiretamente, para a continuidade de diversas formas de vida, isto é, a hereditariedade. Além disso, esses também são responsáveis pela codificação de informações necessárias para a produção de proteínas, efeturas de inúmeros processos metabólicos. Os nucleotídeos, por sua vez, são as unidades monoméricas que compõem os ácidos nucleicos, e eles são compostos por três grupamentos principais: um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Esses monômeros são capazes de se ligar entre si por ligações fosfodiéster, em longas cadeias. As pentoses que compõem os nucleotídeos podem ser de dois tipos, ribose ou desoxirribose. Se o ácido nucleico for composto por uma ribose, ele vai ser um RNA. Se ele tiver em sua composição uma desoxirribose, ele vai ser um DNA. Quanto às bases nitrogenadas, elas podem ser de 5 tipos: adenina, timina, uracila, citosina e guanina. No caso do DNA, o pareamento, isto é, a ligação de hidrogênio entre duas bases nitrogenadas, ocorre entre adenina e timina e citosina e guanina. Já no caso do RNA, o pareamento pode ocorrer entre adenina e uracila e citosina e guanina. As bases nitrogenadas ainda podem ser agrupadas em dois grupos, purinas e pirimidinas. As purinas correspondem às bases adenina e guanina, enquanto as pirimidinas correspondem a citosina, timina e uracila. O conhecimento da estrutura, das funções e dos processos metabólicos associados aos ácidos nucleicos é de extrema importância para a compreensão da patogênese e das possibilidades terapêuticas ligadas a inúmeras doenças. E agora, a gente vai aplicar o conhecimento que a gente construiu juntos em um caso clínico. Vamos para a situação problema. Antônio, 54 anos, iniciou na madrugada com um quadro de dor intensa na articulação de primeiro metatarso do membro inferior direito, com edema e hiperemia local. Refere febre não aferida e sensação de calafrios. Paciente com antecedente de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. A hipótese diagnóstica foi artrite gotosa aguda e prescreveu-se anti-inflamatório não esteroidal e halopurinol para alívio dos sintomas. Vamos aplicar um pouquinho essa teoria na prática. Sobre o acometimento. A gota é uma doença caracterizada por um acúmulo de cristais de urato monossódico nas articulações, tecido sinovial, pele e ossos. Ela é a artrite inflamatória mais presente no mundo e acomete quase 2% dos adultos e sua prevalência aumenta com a idade, afetando sobretudo homens. Ela ocorre geralmente a partir dos 40 anos no sexo masculino e dos 60 no sexo feminino. Quanto à sintomatologia, a gente observa inflamação articular, sinais flogísticos em cartilagens, tendões e bursas. E o diagnóstico é feito pela anamnese, o exame físico, os exames de imagem e a microscopia óptica de luz polarizada, que é o padrão ouro nesse diagnóstico. Quanto à etiopatogênese da doença. As purinas, ou seja, as bases nitrogenadas que a gente encontra compondo os ácidos nucleicos, são metabolizadas em xantinas fisiologicamente no organismo. Isso é feito através da enzima xantina oxidase. Nesse processo, as xantinas são convertidas em ácido úrico, que por sua vez entra em sua forma sólida, que é o urato monossódico. O urato monossódico deve se dissolver no sangue e é excretado nos rins para eliminação na urina. Porém, quando existem falhas no metabolismo das purinas ou condições patológicas que elevam seus níveis séricos, a gente entra em condições que a gente chama de hiperuricinemia, que é o aumento dos níveis de ácido úrico sanguíneos. Consequentemente, a gente pode ter a formação dos cristais de urato monossódico, capazes de se acumular nos tecidos e gerar as manifestações clínicas da artrite gotosa. O tratamento da artrite gotosa, uma de suas possibilidades é o medicamento halopurinol, prescrito para o nosso paciente em questão. Ele age através da inibição da enzima xantina oxidase e leva à redução da síntese do ácido úrico.
Nesse sentido, é possível que a gente compreenda a importância de conhecer a estrutura e a função das biomoléculas que compõem os seres vivos, com ênfase nos ácidos nucleicos. A partir do entendimento de sua estrutura, função e metabolismo, a gente consegue obter informações cruciais acerca da patogenia e do tratamento de doenças extremamente relevantes, de modo a construir uma melhor prática médica.